E aí, galerinha, dando continuidade ao nosso estudo, onde Nietzsche reitera uma verdadeira inversão de papéis, outrora ele não teria substituído a vida na Terra pelo céu. No vídeo anterior, no outro vídeo, vocês podem estar analisando, inclusive para ficar atualizado em relação ao contexto do nosso estudo. E nós conversamos sobre a inversão de papéis terra-céu. E aqui será a revolução, essa inversão de papéis corpo-alma. E nós estamos seguindo essa ordem cronológica do livro, assim falou Zaratustra, que vocês podem estar também acompanhando, que eu vou ler. Uma vez, a alma olhava com desprezo para o corpo, e esse desdém era o que havia de maior. Ela o queria magro, horrível, faminto. Assim pensava ela escapar ao corpo e à terra. Então, mais uma vez, o ilustre filósofo inverte os papéis tradicionais entre o corpo e a alma, nesse caso. Pois durante séculos o pensamento religioso e filosófico, especialmente o cristianismo, o pensamento religioso citado por Nietzsche, e o platonismo, o pensamento filosófico, ensinaram que o corpo era inferior à alma, que era impuro, frágil, pecaminoso, limitado, uma prisão da alma. A alma, por sua vez, era tida como divina, pura, imortal, destinada a libertar-se da matéria, para alcançar um plano superior, uma evolução maior. E a matéria era analisada como uma espécie de estorvo para a espécie humana. Mas Nietzsche vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele mostra que ao longo da história, a alma olhou com desprezo para o corpo, com desdém, conforme nós lemos aqui, tentando negá-lo, tentando enfraquecê-lo, tentando mortificá-lo, e que foi esse desprezo que adoeceu a própria humanidade. E quando Zaratustra diz que a alma o queria o corpo magro, horrível, faminto, assim pensava ela escapar ao corpo e à terra. Ou seja, a alma se julgava mais elevada do que o corpo e do que esse mundo físico e visível também. E Nietzsche abomina veementemente toda a filosofia que busca evadir-se do corpo humano e renegar a terra. Para ele nada é mais deletério ao espírito do que essa ânsia de fuga, de desprezar o sensível, o instintivo, o terreno. E Nietzsche contempla e vislumbra nesse impulso ascético uma enfermidade da alma, um sintoma de decadência. Ora, o homem que nega o seu corpo está negando também a sua própria vida e transforma o que é força e pulsão em culpa e fraqueza. Assim, o filósofo ele conclama o retorno à terra, à carne, ao instinto criador, à aceitação plena da existência como ela é, com a sua dor, mas também com a sua beleza, com a sua potência vital. Nietzsche está descrevendo, portanto, o espírito ascético, aquele que acredita que quanto mais o corpo sofre, mais a alma se enleva, que é a mentalidade aos olhos de Nietzsche dos santos, dos monges, dos penitentes, que por sinal ele vai escrever de forma específica. Na verdade ele vai intitular, né? Mas são esses que negam o prazer, o instinto, a própria carne, acreditando que o sofrimento purifica. E talvez ele esteja, inclusive, tecendo críticas à filosofia de Dostoiévski. Muito embora, em diversos aspectos, basta você analisar, ele será profundamente inspirado por ela. E para Nietzsche, esse tipo de alma é doente, é ressentida, ela teme a vida, ela teme aos desejos, ela teme o próprio corpo, e por isso tenta se libertar dele. Mas, quando a alma tenta se libertar do corpo,
ela se torna ainda mais fraca, ainda mais seca, ainda mais magra, ainda mais plácida. Eu aprecio essa palavra. Uma alma que cria valores contra a vida esquece que o seu sustentáculo é o corpo que a sustenta. E prosseguindo, galerinha, ó, outro parágrafo. Essa alma mesma era ainda, ó, a alma era ainda magra, horrível e faminta, e a crueldade era a volúpia dessa alma. O desfecho dessa frase é extremamente poética. Volúpia, Nietzsche vai usar muita essa expressão e é constantemente usada também pelo exímio, foi muito usado pelo exímio poeta Manuel Bandeira, que é extremamente revelador aqui, que ele quer dizer que a alma que despreza o corpo e se desdém encontra prazer nessa própria negação, que é uma espécie de gozo moral, que é a volúpia, em punir-se, em sofrer, em sentir culpa. Assim, o homem se tornou um ser dividido contra si mesmo. O corpo quer viver, quer sentir, anseia criar. Não obstante, a alma quer negar, controlar, reprimir. E Nietzsche vislumbra nisso o grande conflito da civilização ocidental. O mesmo conflito que, segundo ele, impediu o florescimento pleno, completo da vida. Que enquanto o cristianismo proferia que a alma salva o corpo, Nietzsche inverte esse papel. Responde que é o corpo que olha para a alma imperfeita e a enxerga a vislumbre imperfeita. E ele propõe que o corpo é o verdadeiro centro do ser humano e não a alma. Ora, é no corpo que se concentra a sabedoria instintiva, a criação dos valores, a potência de viver. A alma, nesse sentido, não é algo superior, mas um produto do corpo, uma expressão da sua vitalidade ou da sua fraqueza quando o corpo está oprimido por ideais que o negam, por exemplo. Portanto, Nietzsche não anseia destruir a ideia de alma, mas realocá-la ao seu devido lugar. A alma deve servir a vida e não condená-la. O homem, para Nietzsche, deve reconciliar-se com o corpo, com a terra, com o prazer, com o instante, pois é a partir deles que emana e emerge toda essa força criadora. Essa visão transforma radicalmente a maneira de como entendemos o humano. A plenitude não está em negar o corpo, mas afirmar a vida com todas as suas contradições. Em resumo, galerinha, Nietzsche acusa a alma de estar adoecido ou adoecendo o corpo, mas convida o homem moderno a curar-se dessa antiga divisão, tornando-se novamente inteiro, terrestre, vivo, afirmativo. Cedendo continuidade à leitura do texto, Nietzsche reverbera: Mas também vós, irmãos, dizei-me, o que conta vosso corpo sobre vossa alma? Não é ela pobreza, imundície e lamentável satisfação? E ele pergunta. Na verdade, um rio imundo é o homem. É preciso ser um oceano para colher um rio imundo sem se tornar impuro. Vede, eu vos ensino, super-homem. Ele é este oceano. Nele pode afundar o vosso grande desprezo. Nesse fragmento, Nietzsche continua sua crítica à tradição moral e religiosa que separou o corpo e a alma, exaltando o espírito e desprezando a matéria. Ele inverte novamente o ponto de vista
tradicional, que é o corpo que fala sobre a alma. Isso é algo revolucionário na história da filosofia, da poesia e principalmente da religião, especificamente do cristianismo, pelo menos. Até então a alma era vista como superior, pura, divina, enquanto o corpo era apenas um invólucro, impuro, transitório, limitado. Nietzsche, porém, observa o oposto. A alma humana se tornou doente, miserável e decadente, justamente por execrar o corpo. O corpo que deveria ser a expressão da vida e da potência é enfraquecida pela alma, por essa alma que é ressentida, que busca castigar-se e renegar os seus próprios instintos. E essa alma pobre, imunda, é o resultado de séculos de repressão moral, especialmente da moral cristã, para Nietzsche, que valorizou o sofrimento, a humildade, a negação dos desejos terrenos como caminho da salvação. Quando Nietzsche diz que um rio impuro, um rio imundo é o homem, ele se refere ao ser humano atual, contemporâneo, repleto de contradições, de culpas, de medos, de receios e de fraquezas. O homem é um ser em conflito. Ele carrega dentro de si impulsos vitais que quer negar e ideais espirituais que já não consegue mais sustentar, tal como de um fariseu que prega uma doutrina que nem ele mesmo consegue praticar, pôr em prática. Por isso, o filósofo anuncia a necessidade de algo maior, que é para Nietzsche, então, o Übermensch, que é capaz de acolher toda essa imundície humana, que são, conforme nós falamos, as contradições, as paixões, os instintos, o sofrimento, mas sem se deixar contaminar por ela. E Nietzsche usa então a metáfora do oceano, que é vasto, profundo bastante para receber todos os rios sujos, mas que não se torna impuro por isso. O Übermensch, ou super-homem, então, ele representa a superação do homem atual. O ponto em que o ser humano se reconcilia com a vida, com o corpo e com a terra, sem precisar de justificativas supraterrenas, celestes ou celestiais, de um além para purificar a sua existência. Ele transforma o desprezo em força criadora e o sofrimento em potência afirmativa. Por isso, nós podemos concluir que para ser grande é preciso integrar as impurezas da condição humana e não negá-las. Para Nietzsche, o verdadeiro espírito forte é aquele que não foge da terra, e nem do corpo, tampouco foge do corpo, e nem das paixões, mas as assume plenamente, mas as transforma em poder de criação